Hoje, mergulharemos na fascinante narrativa de Ester, uma mulher corajosa cuja história se desenrola no antigo Império Persa. Preparem-se para descobrir como ela se tornou a rainha que mudaria o curso da história. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Quando Ester é apresentada, no livro de Ester 2, versículo 7, ela é inicialmente mencionada pelo nome hebraico Hadassa. Interessantemente, esse nome não está presente nos primeiros manuscritos gregos, mas é encontrado nos textos targúmicos. Acredita-se que tenha sido adicionado ao texto hebraico no início do século II d.C., destacando a judaicidade da heroína. O nome Ester possui diversas teorias de origem. Alguns sugerem uma ligação com a deusa babilônica Ishtar, enquanto outros apontam para uma possível relação com a palavra persa, semelhante a Star em inglês, implicando uma associação com Ishtar. Há também estudiosos que argumentam que o nome está relacionado às palavras persas para mulher, ou murta. Ao explorarmos as nuances em torno do nome de Ester, nos deparamos com uma rica tapeçaria de possíveis significados. Seja derivado de deidades antigas ou ligado à própria natureza, o nome Ester carrega consigo camadas de história e simbolismo. No terceiro ano do reinado do rei Assuero, a rainha Vasti é banida, e o monarca busca uma nova rainha. Belas donzelas se reúnem no harém da cidadela de Suzã, sob a autoridade do eunuco Hegai. Ester, prima de Mordecai, faz parte da comunidade judaica no período do exílio, reivindicando como ancestral Kish, um benjamita levado de Jerusalém para o cativeiro. Órfã, filha do tio de Mordecai, outro benjamita chamado Abiail, Ester é levada ao palácio por ordens do rei. Sob os cuidados de Hegai, ela avança na hierarquia do harém, mas Mordecai a instrui rigorosamente a ocultar suas origens judaicas. O rei se encanta por Ester e a coroa como sua rainha. Após a coroação de Ester, Mordecai descobre um plano de assassinato contra o rei, revelando-o a Ester, que informa ao rei em nome de Mordecai, salvando sua vida. Esse ato é registrado nos anais do reino. Contudo, a trama se complica com a ascensão de Hamã, o Agagita, como o principal conselheiro de Assuero. Hamã exige reverências de todos, mas Mordecai, que se recusa a se curvar, desencadeia a fúria do conselheiro. Para vingar-se, Hamã propõe a extinção de todos os judeus no reino de Assuero. Por meio de sortes, conhecidas como Purim, Hamã determina o dia propício para o genocídio. Ao descobrir o plano, Mordecai instrui Ester a revelar sua identidade judaica ao rei e pleitear pela revogação do decreto. Apesar das hesitações de Ester, temerosa da morte sem convocação real, Mordecai a encoraja. Ester pede que toda a comunidade judaica jejue e ore por 3 dias, antes de ela se apresentar ao rei, um pedido ao qual Mordecai concorda. No terceiro dia, Ester, corajosa e determinada, adentra o pátio diante do palácio do rei Assuero. O monarca, ao avistá-la, estende cetro de boas-vindas, oferecendo-lhe o que desejar, até metade do reino. Ester, estrategista habilidosa, convida o rei e Hamã para um banquete no dia seguinte, onde promete revelar seu pedido. Durante o banquete, o rei reitera sua oferta, e Ester convida novamente o rei e Hamã para outro banquete no dia seguinte. Nesse ínterim, Hamã, inflado por sua influência crescente, planeja a construção de uma forca para Mordecai, acreditando que seu desejo será concedido no dia seguinte. Na mesma noite, incapaz de dormir, o rei pede que os anais do reino sejam lidos para ele. Providencialmente, o livro se abre na página que relata o grande serviço de Mordecai, levando o rei a indagar sobre recompensas não concedidas. Assuero, distraído, descobre que Hamã está no pátio e o chama para entrar. Ao invés de pedir a execução de Mordecai, Hamã é instruído a honrá-lo, conduzindo-o pelas ruas da capital em um cavalo real, vestido com trajes reais. Obedecendo, Hamã deve proclamar: assim será feito ao homem a quem o rei deseja honrar. Após um dia inteiro honrando Mordecai, Hamã apressa-se para o segundo banquete de Ester, onde Assuero já aguarda. O rei repete sua oferta generosa. No entanto, Ester revela um assunto mais urgente: a conspiração para matar seu povo e prejudicar o reino. Ao questionar a identidade do conspirador, Ester aponta a Hamã. A ira toma conta de Assuero, que se retira ao jardim para refletir. Assim, a noite de intriga culmina em um momento crucial. Enquanto Assuero reflete no jardim, Hamã suplica por misericórdia aos pés de Ester. Ao retornar,
O rei, ao ver a cena, interpreta erroneamente como uma agressão de Hamã a Ester, resultando em sua remoção imediata. Harvona revela ao rei sobre a forca preparada por Hamã para Mordecai, o salvador do rei. A resposta do rei é incisiva: enforque-o, Hamã, nela. Com a morte de Hamã, o rei concede suas propriedades a Ester. Ao revelar Mordecai como parente, este torna-se conselheiro real. Ao solicitar a revogação do decreto de extermínio dos judeus, inicialmente o rei hesita, alegando a irrevogabilidade de seus editos. Contudo, permite que Ester e Mordecai redijam outro decreto, selado e emitido em seu nome, permitindo aos judeus se defenderem no 13º dia de Adar. Neste dia, os judeus resistem em todo o reino, repousando no 14º de Adar. A celebração inclui caridade, troca de alimentos e banquetes. Em Suzã, os judeus obtêm um dia adicional para eliminar seus opositores, celebrando no 15º de Adar com caridade, trocas e festividades. Assim, estabeleceu-se a festa anual de Purim, comemorando a libertação do povo judeu. O astuto plano de Amã para a destruição dos judeus determinou a data de Purim, uma festa marcada pela alegria, solidariedade e ação de graças. A história começa retratando Ester como bela e obediente, uma figura relativamente passiva. No entanto, ao longo da trama, testemunhamos sua transformação em uma personagem que desempenha um papel decisivo em seu próprio destino e no de seu povo. A posição de Ester em uma corte masculina reflete a dos judeus em um mundo gentil, com a ameaça de perigo sempre presente sob a aparente calma da superfície. Ester é comparada a Daniel, ambos representando um tipo de judeus que vivem na diáspora, aspirando a uma vida bem-sucedida em um ambiente estrangeiro. Ao utilizar apenas a retórica para persuadir o rei a salvar seu povo, a história de Ester torna-se uma retórica de exílio e força, que por milênios moldou significativamente o discurso de povos marginalizados, como os judeus, influenciando aqueles que têm poder sobre eles. Os judeus persas da atualidade são carinhosamente chamados de filhos de Ester. Em Ramadã, Irã, existe um edifício venerado como o túmulo de Ester e Mordecai, uma ligação tangível com a narrativa bíblica. Curiosamente, a vila de Kfar Baram, no norte de Israel, também reivindica ser o local de descanso da rainha Ester. Essa conexão contemporânea não apenas preserva a memória de Ester, mas também destaca a ressonância duradoura de sua história entre os descendentes modernos. É um testemunho da maneira como as narrativas bíblicas continuam a moldar identidades e comunidades ao longo dos séculos. Ester, uma beleza como nenhuma outra, passou de ser uma cidadã comum a tornar-se a rainha de uma nação inteira. Mas o que a destacava era sua coragem, que desempenhou um papel crucial em salvar seu povo da aniquilação. Aqui estão algumas lições que podemos aprender com a história de Ester. Você está onde está por um motivo. Deus guiou os passos de Ester, usando-a como instrumento para salvar o povo judeu da aniquilação. Ela tornou-se rainha da Pérsia após a deposição da rainha Vasti. Mesmo entre as mulheres mais belas do império, a beleza e personalidade de Ester se destacaram. O rei ficou encantado a ponto de declará-la rainha. A pedido de seu primo, Mordecai, ela manteve sua nacionalidade em segredo e, mais tarde, a revelou para salvar seu povo do perigo iminente planejado por Hamã. Deus tem um propósito para a sua vida, permitindo que coisas aconteçam por uma razão. Assim como Ester, você pode estar onde está por um motivo especial. Talvez você esteja no trabalho, cercado por colegas que precisam ouvir sobre Jesus, ou na faculdade, onde estudantes necessitam do Senhor em suas vidas. Se você é o único cristão em sua família, Deus pode estar usando você para que seus entes queridos ouçam sobre ele. Lembre-se da história de Ester. Quem sabe Deus não o colocou aí para um momento como este? Quando Ester descobriu o plano maligno de Amã contra os judeus, ela não hesitou. Em vez disso, convocou todos em Suzã, incluindo ela mesma, a jejuar por 3 dias e noites. O jejum, uma disciplina espiritual cristã, simboliza nossa dependência de Deus. Ester sabia que, nos momentos difíceis, a primeira coisa a fazer é buscar a Deus, reconhecendo que somente Ele pode nos ajudar a vencer as maiores batalhas da vida. Em um tempo em que se aproximar do rei sem ser chamado era contra a lei e poderia custar a vida, Ester demonstrou coragem extraordinária. Ela declarou com ousadia: "Se perecer, pereci." Com sua fé em Deus e o apoio de seu povo em oração,
Esther tomou a decisão mais difícil de sua vida, enfrentou o rei e testemunhou a libertação providencial de Deus. Essa história ilustra que Deus é soberano, mesmo em meio à ameaça de destruição. Ele utiliza pessoas como Esther para frustrar planos malignos. Ao enfrentar situações difíceis, lembre-se de que Deus está ativamente trabalhando nos bastidores, e seus planos sempre prevalecerão em nossas vidas. O melhor lugar para conhecer as histórias dos personagens bíblicos é na Bíblia. Então gostaria de convidar a todos vocês a lerem a Bíblia todos os dias. Estou deixando aqui, no primeiro comentário fixado, a sugestão da Bíblia que uso para meus estudos bíblicos e as que minha família tem aqui em casa. Continuem conosco para mais histórias intrigantes dos personagens bíblicos. Deixe sua sugestão de quem você gostaria de conhecer melhor a história. Não se esqueça de se inscrever, comentar e deixar o like. Até a próxima. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.